Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina, metodologias ágeis. Muito bem, estamos aí desbravando o Scrum. Já vimos os fundamentos do Scrum, artefatos e personagens do Scrum, o Scrum Team. Agora vamos falar das cerimônias do Scrum, tá? São esses eventos, esses ritos que são tão importantes para que o Scrum ocorra adequadamente. Derson da Silva Lopes Júnior, professor. Homem branco de cabelos castanhos escuros curtos, barba rala, usa camisa azul clara e colete cinza. No estúdio da Univesp, ele está em pé atrás de um púlpito onde manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que surgem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do professor em um plano mais aberto do estúdio. O cenário tem fundo escuro com puffs cinzas e azuis. No primeiro slide, o nome da disciplina e o tema da aula: Cerimônias do Scrum. Tá bom? Então, os ritos, cerimônias ou eventos do Scrum, eles têm momentos-chave muito importantes. Novo slide com o título Os Ritos do Scrum, seguido do fluxograma do Scrum com ilustrações azuis conectadas por setas. O fluxo principal acontece da esquerda para a direita, com os seguintes elementos: Product Backlog, Sprint Planning, Sprint Backlog, Scrum Team, associado a Daily Scrum, Increment e Sprint Review. De Sprint Review partem duas setas. A primeira sobe, volta para a esquerda, passa por Sprint Retrospective e retorna para Sprint Planning. A segunda seta desce e retorna para Product Backlog. Cada elemento, com exceção do Scrum Team, tem um contorno pontilhado azul ou vermelho. Em azul, Product Backlog, Sprint Backlog e Increment. Em vermelho, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective. Você acompanha comigo aqui a nossa imagem? Eu já comentei com você aqui sobre esse box grande aqui, que na verdade é uma lista, é o Product Backlog, que é onde estão todas as definições e descrições do produto. A gente tem aqui esse menorzinho, que é o Sprint Backlog, que tem uma parte do Product Backlog que vai acontecer nesse espaço de tempo grande aqui que você tem, que é a chamada Sprint. Então aqui eu tenho algumas as coisas que vão acontecendo. O Sprint corresponde à área que abrange o Sprint Planning até o Sprint Review. Então nós temos aqui os três artefatos: Product Backlog, nós temos o Sprint Backlog e nós temos o incremento. Nós vimos isso na última aula. Nós temos aqui no meio, essas pessoazinhas coloridas aqui, é o Scrum Team, né? Que vão diariamente fazendo as suas atividades. O Scrum Team é representado por um círculo que envolve 6 pictogramas de pessoas: 4 vermelhos, 1 azul e 1 verde. O professor indica os elementos contornados em vermelho. Então, esses 4 boxinhos vermelhos aqui, quadradinhos vermelhos em volta do azul, são as 4 cerimônias importantes do Scrum. Tá? Nós vamos entender então agora cada uma delas para entender o fluxo do Scrum, certo? O primeiro rito ou cerimônia é a Sprint Planning. Então, Planning é o planejamento, não é? Então, a Sprint Planning é o momento onde nós vamos planejar o que vai ser feito nessa próxima sprint. Então, nós vamos dizer o seguinte: nós vamos pegar aqui do nosso Product Backlog os itens 2, 3 e 4, ok? Essa vai ser a nossa Sprint Backlog. É isso que nós vamos decidir aqui, na Sprint Planning. Olha, quais são eles? O 2, 3 e 4. Quanto tempo nós precisamos para isso? Nós precisamos de 4 semanas. Então, essa sprint vai ser de 4 semanas e vai entregar os itens 2, 3 e 4 do Product Backlog, tá? Então, é aqui, nessa sprint, que nós vamos, primeiro, saber o que essa sprint é importante, tá? Qual que é o objetivo final dessa sprint? Por que nós vamos fazer os itens 2, 3 e 4? O que eles contribuem para nós? Por que eles são importantes para o nosso produto, para o nosso projeto? No tópico 2, nós vamos discutir o que vai ser feito. Ok, os itens 2, 3 e 4, mas quais são os objetivos? Cada pedacinho desse, que tarefas eu tenho que executar, ok? E depois, como o trabalho vai ser realizado? Nós vamos fazer essas etapas como? Em cadência de dias, quem colabora com quem, o que desenvolve. No slide com o título Ritos, Sprint Planning e as informações:
O Sprint Planning é o plano que define o trabalho que será realizado na sprint. Ele é fruto de um trabalho colaborativo de todo o Scrum Team. Sprint Planning aborda os seguintes tópicos. Tópico 1. Por que essa sprint é valiosa? Tópico 2. O que pode ser feito nesta sprint? Tópico 3. Como o trabalho escolhido será realizado? Tá? Então, a primeira cerimônia é o planejamento da sprint, a Sprint Planning, onde você decide o que vai fazer nesse período agora de 2 semanas, que pode ser de 2 semanas até 8 semanas, e quais as partes do Product Backlog que vão compor agora o Sprint Backlog. Certo? Muito bem. Aí começou a sprint. Fizemos isso, definimos, agora vamos para a sprint. Aí nós temos a Daily Scrum. Então, daily, diário, né? Daily Scrum. É uma reunião que acontece todos os dias. Tá? Diferente de outras metodologias, onde você tem reuniões semanais, quinzenais, na metodologia ágil, especialmente aqui no Framework Scrum, nós temos reuniões diárias. As dailies acontecem todos os dias. Quem participa dessa reunião? Os desenvolvedores. Geralmente, ela é mediada pelo Scrum Master. Em alguns momentos, ela pode ter a presença do PO também. Se você não sabe esses termos que eu estou falando aqui, Scrum Master, PO, volta na aula anterior e assiste lá, tá? Que eu já expliquei lá. Então, nós vamos ter essas pessoas e o que eles vão fazer ali? Eles vão se comunicar, vão dizer, olha, o que nós fizemos ontem? Fizemos isso, isso. Tudo que tinha para fazer ontem foi feito? Sim, foi feito. Não foi feito. Por que não foi feito? O que atrapalhou? Olha, o fulano não entregou a parte dele. Olha, eu não recebi o computador que eu precisava. Olha, o fornecedor não entregou tal coisa. Então, nós vamos discutir o que está acontecendo e vamos agora tomar decisões para que nós possamos daqui para frente resolver esses problemas. A daily tem que ser curta, tá? O ideal é que ela tenha de 15 a 30 minutos no máximo, onde a gente vai discutir os problemas, elencar os problemas, dividir as atividades. As grandes soluções que demoram mais debate não é aqui que a gente vai resolver, é depois só com as pessoas envolvidas, porque aqui está todo o time. Então não faz sentido eu tomar o tempo de todo o meu time para resolver o problema que é de 2 ou 3 pessoas. Depois da Daily Scrum, a gente vai se reunir com as pessoas específicas para resolver problemas específicos, mas aí nós já liberamos o time para trabalhar. No final de uma daily, 3 coisas têm que estar claras. Fizemos tudo o que tinha que ser feito ontem ou não? Se sim, ok. Se não, o que ficou para hoje? Segunda, o que nós vamos fazer hoje? O que tem para fazer hoje? E terceira coisa importante é, o que tem que ser liberado aí no caminho? O que está faltando? O que tem que ser facilitado? O que tem que ser desbloqueado? Porque esse vai ser o trabalho, então, do Scrum Master. Novo slide com o título Ritos Daily Scrum e o texto. É uma reunião diária entre os developers do Scrum Team com o propósito de inspecionar o progresso da meta da sprint. Elas melhoram as comunicações, identificam os impedimentos, promovem a rápida tomada de decisões e, consequentemente, eliminam a necessidade de outras reuniões. Quando a sprint termina, então a sprint daily, a sprint planning, ela marca o início da sprint. Nós decidimos o que fazer e como fazer. A Daily Scrum, que acontece todos os dias, ela faz um acompanhamento do que a gente fez. Tá? Quando acaba aquela sprint, no final de 2 semanas, 3 semanas, 8 semanas, nós vamos ter a Sprint Review. O que é isso? Nós vamos fazer uma inspeção, uma checagem. Aqui é fundamental a participação do PO. Aqui eu posso ter outros stakeholders, o patrocinador do projeto, um usuário, um gerente da empresa, pode participar, de repente, nessa reunião. Porque aqui nós vamos checar e dizer o seguinte, tudo deu certo, era isso aqui, tudo foi entregue? Tudo foi entregue. Existe uma expressão no dia a dia que fala assim, a sprint quebrou. O que a sprint quebrou? Não entregou o que tinha que entregar. Olha, tudo que nós colocamos na Sprint Backlog não foi entregue. Não é nessa cerimônia, não é nessa reunião que nós vamos discutir o porquê. Aqui nós vamos fazer uma inspeção sobre se foi feito ou não foi feito. Essa é a primeira parte. Tá?
E nós vamos determinar, então, o que tem que adaptação. De repente, lembra que o processo é contínuo. Eu descobri que algumas coisas foram feitas, foram entregues, mas não é o que tinha que ser, não foi, o cliente não gostou, o teste não deu certo, a gente percebeu que não é o melhor jeito. Então, nós vamos registrar agora para próximas sprints o que tem que ser feito, o que pode ser melhor, o que a gente pode reconstruir, o que a gente tem que trazer de incrementos para poder ajustar. É nessa reunião. No slide com o título Ritos Sprint Review, o texto. O propósito da Sprint Review é inspecionar o resultado da sprint e determinar as adaptações futuras. É uma sessão de trabalho na qual o Scrum Teams e os stakeholders revisam o que foi realizado na sprint e se obtêm as orientações para as sprints futuras. E, finalmente, a gente tem a última cerimônia do Scrum, que é a Sprint Retrospective. Sprint Retrospective, ou a retrospectiva. Essa é a reunião responsável por refinar, avaliar e melhorar os processos para outras sprints. Aqui nós não estamos avaliando o produto. Aqui nós estamos avaliando o time. Novo slide com o título Ritos Sprint Retrospective e a informação. O propósito da Sprint Retrospective é planejar maneiras de aumentar a qualidade e a eficácia do time. Na Sprint Review, eu avalio o produto. Na Sprint Retrospective, eu avalio o time. Funcionou? Tá legal? Deu certo? Comunicação estava boa? Teve bom ruído? Scrum Master ajudou? Atrapalhou? O que foi? É nessa reunião. Essa faz o refinamento, desenvolvimento, tá? Então, vamos dar uma olhadinha agora aqui, rodando assim o Scrum do princípio ao fim, tá? Vamos acompanhando comigo aqui agora na imagem. Novo slide com o título Rodando o Scrum e a representação gráfica do Framework Scrum, em tons de cinza e com 2 novos elementos, pictogramas maiores de pessoas. O Product Owner, no início, logo acima do Product Backlog. E o Scrum Master, mais ao centro, associado ao Scrum Team. Enquanto o professor explica cada etapa do Scrum, os elementos gráficos ficam coloridos. Então essa imagem agora, que é todo o Framework Scrum, representado graficamente, ela está toda em cinza, porque eu vou começar a mostrar cor em cada parte para você entender como que o Scrum acontece numa linha do tempo. Então, primeira coisa que a gente tem, olha aqui, ficando coloridinho agora, é quando o Product Owner define o Product Backlog. Claro, ele não faz isso sozinho, ele faz isso com o cliente, com a empresa, com quem encomendou o produto, mas é ele que prepara o Product Backlog, ele que vai dizer tudo que tem que ser feito do produto. Essa é a primeira parte que o Scrum fez. E aqui pode ser que seja 1 ano para ficar pronto esse produto, pode ser que seja 6 meses, né? Mas aqui está tudo definido, tudo que tem que ter entregue. Primeira coisa que acontece. Próximo passo, olha o que ficou azulzinho aqui agora. Sprint Planning e Sprint Backlog. Então, nós vamos ter a primeira cerimônia em grupo, onde nós vamos analisar junto com o PO o que é o Product Backlog, quais são as etapas e desta lista, o que nós vamos fazer nesta sprint. Por que nós vamos fazer, qual que é a meta final, o que nós temos que entregar, quais são as expectativas, qual vai ser o tamanho dessa sprint, se é 2 semanas, se é 4 semanas. Vamos colocar todos esses elementos agora reunidos aqui e aí, pum, vai começar. Aí vem, olha aqui, próximo que vai ficar coloridinho, olha aí o meio. Aqui nós temos o time trabalhando. Então eu tenho aqui, olha, o Scrum Master coordenando esse trabalho e mediando, e aqui dentro da rodinha estão os desenvolvedores. Por que eles têm cores diferentes, vermelho, azul e verde? Porque eles são multidisciplinares, multifuncionais, trabalhando em conjunto, e eles estão tendo reuniões diárias, a Daily Scrum, todos os dias acontecendo essa reunião para poder alinhar. Muito bem, as coisas vão acontecendo, aí a gente vem para a próxima coisinha. Acabou a sprint. Olha que ficou coloridinho aqui agora. Eu vou perceber os incrementos que aconteceram no produto,
que mudanças que eu tenho que ter no produto, o que ficou pronto, mas não era bem isso, o que podia ser melhor, ou o que nós não terminamos, a sprint quebrou, não era para ter quebrado, mas aconteceu e tal. Então isso aqui é a cerimônia do Sprint Review. Aqui nós estamos avaliando o produto, tá? E finalmente a gente tem, aqui a última partezinha ficando colorida agora, a Sprint Retrospective, ou seja, essa é a reunião onde nós vamos avaliar o time. O time funcionou bem, o Scrum Master funcionou bem, o PO está funcionando bem, a comunicação foi boa, a gente teve um fluxo bom de trabalho, o que funcionou, o que não funcionou, o que podia ser melhor, olha, não deu certo. E aí todo esse conhecimento acumulado da Sprint Review e da Sprint Retrospective vão voltar, olha para onde que vem a flechinha aqui, ó, para a Sprint Planning, para que na próxima planejamento a gente aproveite o que aprendeu como time, o que aprendeu do produto, estabeleça um novo Sprint Backlog e aí o ciclo começa novamente, tá? Dependendo do tamanho do projeto, ele pode ter mais ou menos sprints, né? As sprints podem ser mais curtas ou maiores, depende da característica de cada projeto. Legal? Olha, você pode usar o Scrum para a sua disciplina, por exemplo. Por que você não pode considerar a disciplina um projeto? E cada semana da sua disciplina é uma sprint. E aí nessa sprint você vai fazer a leitura do material, você vai assistir a videoaula, vai fazer a atividade, vai fazer tudo que tem que fazer. No final da sprint da semana você faz uma sprint review. Tudo que tinha para entregar eu entreguei, eu vi todas as videoaulas, fiz os quizzes, fiz a atividade avaliativa, li o texto, legal, não fiz, tem que resolver alguma coisa. Aí eu faço agora, analisei o produto, agora eu vou analisar o meu desempenho, Sprint Retrospective. Eu fiz direito, será que eu não tinha que fazer de madrugada, não cansei demais, podia ter feito de um jeito mais equilibrado, ter escolhido melhor o tempo, feito com mais qualidade? Faço reflexão, fechei esse ciclo. Agora eu vou começar uma nova semana de estudo, eu faço uma nova Sprint Planning. O que eu vou fazer essa semana? Eu vou olhar lá tudo que a disciplina exige e vou me planejar. Legal? Faz um teste aí, quem sabe você não consegue e pode até depois compartilhar com a gente se funcionou, tá bem? Até a nossa próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, Presidente Marcos Borges, Diretora Acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, roteiro Sérgio Silva, revisão Keiko Trida, consultoria Lara Souto, gravação Leandro Ribeiro, narração Valéria Grilo.